Pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Mundo Ed. Numa semana super importante, né? Semana de Vasco e Flamengo é sempre muito importante para nós, torcedores vascaínos. Por outro lado, lá também, embora nesse momento eles estejam um pouco mais organizados que nós, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama, mas no turno foi 0-0 e para mim é bem possível que o Vasco ganhe o jogo. Eu sei que o Flamengo é amplamente favorito, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, eu sou muito honesto, muito verdadeiro, o Flamengo é o favorito para vencer o Clássico, mas eu acho que tem algumas nuances, algumas coisas importantes, que são importantes no futebol. Não dá para descartar algumas coisas, e eu vou dizer o que é. Primeiro a vontade, o desejo, a necessidade de ganhar. Claro que o futebol não é só isso, você precisa ter talento. E acho que uma vitória, depois de um empate no primeiro turno, uma vitória no segundo turno, fazendo 4 pontos em cima do seu maior rival, né, dando uma inibida neles ali em relação ao Palmeiras, né, dando uma inibida dele em relação ao título do Campeonato Brasileiro, não que isso será determinante, mas acho que toda essa motivação, uma semana inteira para o Fernando Diniz trabalhar, a formação de uma nova dupla, né, com Robert Renan e Cuesta. Eu acho que isso também é um ponto super importante. Acho que o Vasco vai ter mais segurança lá no setor defensivo. Pedrinho e Felipe, ex-atletas do clube, sabem da importância desse clássico e acho que no dia a dia isso deve estar sendo dito lá no CT Moacir Barbosa. Então, assim, eu estou bem confiante. Claro que amanhã, o jogo de amanhã do Flamengo pela Libertadores será determinante, porque se for uma vitória difícil, assim, apertada, aí eu diria que o Flamengo vai ter que poupar os seus principais jogadores no domingo para o jogo contra o Independente na próxima semana, embora o Independente seja apenas o 7º colocado no campeonato argentino, e acho que isso faz do Flamengo também favorito nesse confronto, mas é contra o argentino, o primeiro jogo é aqui, aquele time chatinho, que catimba, que não deixa o jogo andar, não deixa o jogo evoluir, e para que eles cheguem vivo ao jogo de volta lá na Argentina, onde, claro, nos seus domínios eles são mais fortes. Então, eu acredito que o Flamengo será obrigado a fazer um esforço grande para abrir uma vantagem, né? Futebol pode tudo acontecer, tudo pode acontecer, né? O jogo pode ser fácil, o jogo pode ser muito difícil, o Flamengo pode não ganhar. Então tem uma série de situações que podem influenciar no jogo de domingo. Espero, eu não tenho acompanhado, não tenho visto isso, mas espero, no acordo que foi feito entre Vasco e Flamengo, o Maracanã é dividido, né, 50% para cada torcida, né? Eu espero que a torcida do Vasco compareça o maior número possível, que também não tenha confusões, não tenha atritos, e que as pessoas que vão ao Maracanã no domingo
possam única e exclusivamente pensar na beleza do espetáculo. Eu gozo de muito prestígio com o torcedor do Vasco, né, em geral, porque na década de 90, especialmente, quando eu joguei com o Vasco, eu fiz muitos gols nesse grande clássico. Acho que, de alguma maneira, eu fui iluminado ali para fazer esses gols, até por... Eu tinha saído do Flamengo, fui para o Corinthians, a minha passagem pelo Flamengo foi muito, muito difícil para mim, pessoalmente, todo mundo sabe por quê. Apesar de não ter conseguido jogar o meu melhor futebol, ainda teve o acidente automobilístico que eu sofri, que foi a pior coisa que aconteceu em toda a minha vida. E aí os dirigentes do Flamengo, naquela ocasião, eu faço questão de falar os dirigentes do Flamengo, porque o que você tem contra o Flamengo? Eu não tenho nada contra o Flamengo. Tenho contra as pessoas que trabalhavam no Flamengo naquela ocasião, que não foram legais comigo e me fizeram sair contra a minha vontade. Eu fui para o Corinthians, foi muito legal a minha passagem pelo Corinthians, eles me receberam lá com o carinho que eu precisava naquele momento mais difícil da minha vida, né? Onde meus familiares, meus amigos, né, ficaram muito próximos de mim e me acolheram. E infelizmente, é na dor que a gente consegue perceber quem são as pessoas de verdade. Enfim, e aí eu voltei em 96, e já em 96 mesmo, nós ganhamos o Flamengo 4-1, eu fiz 3 gols. Fiz gol em outros jogos também. Em 97 eu fiz 3 gols de novo, numa outra repetição de 4-1. Depois, quando eu voltei, em 98, 99, na verdade, fiz 2 gols de cabeça numa noite chuvosa, que eu tenho até hoje aqui em casa. Um jornal aqui do Rio de Janeiro que dizia: o Edmundo faz chover no Maracanã. Enfim, eu sei que eu gozo do prestígio do torcedor vascaíno muito por causa desses jogos, que ficaram muito emblemáticos, né? Foi mais de uma década em que a gente tinha muita facilidade de ganhar do Flamengo, do torcedor tirando sarro, como hoje acontece, né? Hoje acontece ao contrário, tanto que no ano passado o Flamengo chegou a vencer o Vasco por 6-1. Esse ano, os últimos anos, né, desde 2019, o Flamengo vem disputando todos os títulos, o Vasco com muita dificuldade de se erguer, e é normal, é natural, isso faz parte do futebol. Eu, aos longos dos meus 54 anos, eu já vi muito time ter momentos excelentes, depois ter momentos difíceis, como o Vasco. Eu até diria que esse momento mais difícil do Vasco já passou. O Vasco hoje tem um bom orçamento, administrativamente está indo muito bem, tem lá algumas possibilidades ainda de melhora, e dentro do campo, principalmente porque o Felipe Coutinho tem dado demonstração de que pode ainda ser muito útil ao Clube de Regatas Vasco da Gama, a chegada do Robert Renan, do Cuesta, né, para montar um sistema defensivo mais confiável. Eu acho que tudo isso aí é bem promissor, embora o Vasco tenha apenas 23 pontos no Campeonato Brasileiro, e meio que repete até aqui, ganhou aqui, perdeu ali, ganhou aqui. Né? No caso, por exemplo, o Ceará, no turno, perdeu contra o Ceará lá em Fortaleza. Aqui no último domingo empatou.
Então, teoricamente seria melhor, mas empatou com o Flamengo. Então, se perder para o Flamengo no domingo, troca um resultado pelo outro. Por que eu estou falando disso? Porque nós fizemos um primeiro turno muito ruim. Acho que terminou o primeiro turno com 2 jogos a menos, mas terminou na zona de rebaixamento. Então, o Vasco precisa melhorar o seu desempenho para que ele não corra risco de rebaixamento. O Vasco tem uma sequência agora muito dura, muito difícil. Né? Eu não sei se eu vou errar, não sei se eu vou errar a ordem, né? Mas eu acho que tem agora Flamengo, Bahia, Palmeiras e Cruzeiro. Esses 4 jogos, o Bahia não é essa Coca-Cola toda. Não, não é, mas é melhor do que o Ceará, é melhor do que o Corinthians. Times que o Vasco não conseguiu vencer em São Januário. Os outros, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, não. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente, são os 3 melhores times do campeonato. São os 3 times que estão lá na ponta da tabela, disputando o título. E alguns times têm pinta de campeão. Esse Cruzeiro tem pinta de campeão. Ele tomou gol do Bahia já no final do segundo tempo. E aí, ali nos minutos finais, o Cruzeiro tem uma virada histórica com um jogador que nem vem sendo muito aproveitado pelo clube, que é o Gabriel, mas que tem muita estrela mesmo. Então, tem coisas que indicam aí que esses 3 times são os próximos adversários do Vasco, que esses 3 times serão eles que vão brigar pelo título até o final. E o Vasco vai encarar os 3 na sequência. Eu disse isso para um amigo vascaíno, e ele me disse, mas 3 desses 4 jogos serão realizados no Rio de Janeiro. 2 deles em São Januário, o outro no Maracanã. Então, isso pode... No jogo de domingo, o narrador trouxe estatísticas de que o desempenho do Vasco em São Januário tem sido muito ruim. O Vasco, por incrível que pareça, tem mais pontos como visitante do que como mandante nesse Campeonato Brasileiro. Então, de fato, é preocupante. Agora, existiu uma melhora. Eu vi uma melhora nesse time do Vasco, sem dúvida nenhuma. Eu percebi que teve melhoras. O Felipe Coutinho tem jogado muito bem. O Vasco tem alternativa para segundo tempo, que é esse Andrés Gomes, menino colombiano muito rápido, habilidoso. O Ryan vive um bom momento, apesar de não ter jogado bem no domingo. O Nuno tem jogado partidas maravilhosas. Enfim, então é um clássico que levanta a autoestima de uma equipe, e talvez seja o momento mais correto para ter esse clássico. Né? O momento em que o Vasco vem da euforia, que foi a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, que será disputada só lá no final do ano. Então, agora é esquecer esse confronto com o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil e focar no Campeonato Brasileiro. E aí, num São Januário lotado, no domingo, às 20h30, o Vasco encaminhava para ter uma vitória, ganhava por 2-1, tinha um jogador a mais em campo, e aí, numa falha individual, o time do Ceará empatou. Até embarga a voz, né? Porque foi tão frustrante
Então, o torcedor saiu de lá chateado, mas acreditando que domingo as coisas podem acontecer de forma diferente. Acho que o jogo de amanhã do Flamengo na Libertadores será um termômetro do que a gente vai assistir. Me parece o Flamengo focado, independente da competição que ele está disputando. Então, é super importante o Vasco trabalhar e trabalhar muito, muito essa semana. O Pedrinho e o Felipe, que viveram durante anos e anos e anos e anos essa pressão por vitórias em cima do maior rival, nesses clássicos que são super importantes para ambas as equipes, né? O Flamengo meio que tentou aí, ou tem tentado, criar uma rivalidade interestadual, né? Porque hoje quem tem disputado muito as competições sul-americanas, as brasileiras, né? A Copa Brasileira, a Copa do Brasil, com o Flamengo, tem sido o Palmeiras. O Palmeiras, por sua vez, meio que ignora, né? Prefere ter a rivalidade com o Corinthians. E esse ano o Palmeiras acho que ainda não ganhou do Corinthians. Então, perdeu o Campeonato Paulista. E isso lá em São Paulo é meio que inadmissível. Mas, enfim, voltando ao clássico, eu tive muito sucesso jogando esse clássico Vasco-Flamengo. A live não é para falar sobre mim, mas acho que a gente tem que seguir bons exemplos, né? Nós tínhamos um ótimo incentivo que era dado pelo Dr. Eurico Miranda, e esse incentivo ajudava muito, né? Era reuniões, em cima de reuniões. Olha, essa semana eu quero concentração total, não quero ver ninguém na rua, quero treinamento integral, em tempo integral, porque a gente precisa, é um campeonato à parte, a gente precisa ganhar no domingo. E toda essa mobilização funcionava bastante, embora não seja só isso. Você é preciso estar mobilizado, estar concentrado, é preciso estar muito bem treinado, é preciso estar com muita vontade, com muita disposição, porque não é fácil. Do outro lado também tem bons profissionais, assim como do lado de cá tem bons profissionais, então é super importante a gente ter disposição no domingo. E eu sei que a torcida gosta de ir ao Maracanã, de vibrar os gols que são feitos em cima do Flamengo. Então, tenho quase que certeza absoluta de que teremos um número bem expressivo de torcedores lá no Maracanã, seja do Flamengo, seja do Vasco. E que os jogadores estejam inspirados, né? Porque o futebol é um misto de inspiração com transpiração. Né? Você precisa estar inspirado, precisa jogar bem, precisa, de alguma maneira, aflorar, pôr para fora tudo aquilo que você treina durante a semana. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que vai enfrentar o Flamengo nesse final de semana. Um jogo muito importante para a equipe do Vasco conseguir aí sair das últimas posições do Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!